Rappers sempre falam coisas malucas. Entrei na academia na 8ª série, no time feminino de natação. Mas tem letras que eram tão polêmicas que foram banidas. E o que Lil Wayne cantou era tão pesado que não só foi retirado de uma música, como também fez eles perderem milhões de dólares. Logo após entrar no estúdio para remixar Karate Chop do Future, uma frase no verso do Wayne extrapolou os limites. Agora tudo bem, é claro que o Wayne falaria sobre sexo em uma música, mas dizer que ele bateria em qualquer coisa como Emmett Till ia ser polêmico. Porque esse foi um homem negro que foi falsamente acusado de um crime e depois espancado até a morte. Afirmam que as letras do Wayne ofenderam ancestrais, mulheres e jovens negros. Apesar da indignação da família de Emmett Till, ninguém se decepcionou mais que a Mountain Dew, principal patrocinadora de Wayne. Eles tinham acabado de assinar um contrato de patrocínio com o Wayne, mas assim que ouviram suas letras polêmicas, eles encerraram o contrato e o rescindiram, fazendo com que ele perdesse milhões instantaneamente. Agora o Wayne definitivamente se sentiu mal com tudo isso, por isso ele fez questão de corrigir a música para que ninguém mais tocasse a canção sem que o verso fosse editado dessa forma. Ele decidiu não tocar mais a música porque achou a letra ruim. Mas as letras de Rick Ross eram tão estranhas que, além de serem retiradas de uma música, acabaram envolvendo a polícia. Isso nem surpreende tanto, pois o grande chefe Ross sempre viraliza com o que fala. Agora como peras e similares. Salve pra galera da pera. Mas algo que o gordão disse numa música poderia tê-lo feito ser preso pra sempre. Na música Você Nem Sabe, Ross seria o destaque, mas o outro cara revelou um segredo sombrio em seu verso. Coloquei mole no champanhe dela. Ela nem sabia, eu a levei pra casa e aproveitei, ela nem sabia. Uou, beleza? Agora, dizer que você colocou alguma coisa na bebida de alguém e depois aproveitou a pessoa sem ela saber, obviamente não é algo que você deveria simplesmente falar em voz alta, cara. Porque o cara acabou de admitir abertamente um crime federal. Isso não só chocou as fãs mulheres dele, como todo mundo estava comentando sobre isso no Twitter. Então Rick Ross fingiu se importar ao tentar se explicar. Quero deixar claro que a mulher é o presente mais precioso para o homem. Houve um mal-entendido com a letra por má interpretação, mas o termo não foi usado. Depois ele pediu desculpas, mas as pessoas ficaram tão irritadas que suas palavras nem foram censuradas na versão final da música. O artista principal, Rocco, literalmente removeu todo o verso de Ross, então as letras dele foram banidas. Mas estou começando a achar que letras polêmicas é algo que Ross acaba passando para os rappers com quem anda, como o Meek Mill, porque as letras dele que quase fizeram ele ser cancelado vieram depois de um acidente fatal de helicóptero. Nesse acidente de helicóptero estava a lenda da NBA, Kobe Bryant, que infelizmente faleceu. A morte dele logo virou destaque mundial, quando Meek Mill soube, como fã de Kobe, dedicou versos à tragédia em uma música inédita chamada Descanse em Paz Kobe, que vazou e continha um verso sobre o assunto. Se eu cair um dia, pego minha chopper, vai ser outro Kobe, dá pra ver que nunca me conheceram. Agora beleza, vamos analisar isso. Meek só estava tentando ser criativo, já que a palavra chopper é uma gíria para arma. Então ele basicamente estava dizendo que se algum dia for pego desprevenido, vai morrer com uma. Mas chopper também significa helicóptero, e ele tentou rimar isso com Kobe, enquanto o mundo ainda lamentava o acidente. Isso virou polêmica na hora. Pessoas zoaram o Meek, dizendo que era o Kobe do céu vindo acabar com ele por causa da rima. A esposa de Kobe ficou especialmente decepcionada e afirmou no Instagram: "Acho essa frase extremamente insensível e desrespeitosa." Ponto final. Não conheço suas músicas, mas acho que você pode fazer melhor. Se é fã, tudo bem. Há formas mais respeitosas de mostrar admiração pelo meu marido. Isso foi falta de tato. E então, depois disso, Meek tentou fazer todo mundo entender que ele não cantou isso com a intenção de causar algum mal. Ele disse: "Não estamos na mesma sintonia, não vejo o que vocês veem, olho a internet e rio, tipo, fiz o quê? Odiar virou moda, mas eu me alimento disso, sou uma fera. Alguém inventa uma história e vocês acreditam? As palhaçadas de vocês na internet não podem me parar." Quando percebeu que zoar não ajudava, ele enviou uma mensagem para a esposa do Kobe explicando e admitiu. Pedi desculpas para ela em particular hoje cedo, não em público. Se você se importa com alguém que está de luto, mude de assunto. No fim, após a polêmica, a música não foi lançada oficialmente, pois a letra causou seu banimento. As letras de Lil Pump não só saíram do rap, mas também fizeram ele perder todos os fãs de um país por declarações racistas. Agora, obviamente não é surpresa que um cara que se parece com isso faria algo estúpido.
Ash, get it! Lil Pump tinha acabado de lançar uma música chamada Butterfly Doss, que praticamente ia viralizar automaticamente, porque ele era um dos rappers mais populares do mundo na época, e eu não vou fingir que não estava ouvindo. Algumas letras me chamaram a atenção, pois sabia que um jogador da NBA e uma raça inteira ficariam chateados com isso. Fumando maconha, droga, eles me chamam assim por causa do meu olho puxado. Ele devia estar chapado quando falou isso. Ao olhar para Yao Ming, lenda asiática da NBA, Pump disse que estava tão chapado que seus olhos estavam mais baixos que os dele, e ainda zombou do idioma, passando dos limites. Para piorar, Pump postou um vídeo cantando a música e puxando os olhos como se fosse asiático. Isso gerou críticas de um rapper asiático. Ei, Lil Pump, deixa eu te dizer algo. Você é só uma criança, então vou te repreender como tal. Quando você faz essas piadas de merda sobre asiáticos, puxa os olhos, fala essas coisas de chacha e merda, mano, as pessoas se sentem desrespeitadas com isso. Você vai respeitar minha cultura. Não faça essas declarações sem sofrer as consequências. Olha, se ninguém mais vai falar nada pra você, eu vou falar. Então é isso que você vai fazer agora. Você vai tirar essa porra desse vídeo da sua página. Não foi só um rapper irrelevante tentando ganhar fama com isso que ficou ofendido, não. Fãs do mundo todo criticaram o Pump, como este no Twitter. A parte do Ching Chong é definitivamente super racista. O Pump então tentou se defender. E eu vim aqui pra dizer da minha parte que eu sinto muito e peço desculpas por ter postado aquilo. Não era minha intenção machucar ninguém ou fazer nada disso. Sério mesmo. Eu tenho amigos asiáticos, sabe? Eu me dou bem com todo mundo. Só tenho amor, não guardo nada contra ninguém. Mas o dano já estava feito. A reação negativa fez ele perder fãs, obrigando-o a tirar o nome do jogador e o ad-lib da música, como você pode ouvir aqui. Fumando um baseado, droga, eles me chamam, meu olho fica bem fechado. Essas letras foram oficialmente banidas. Tudo bem, pra ser honesto, muitos desses rappers não me surpreendem por terem causado polêmica mundial com suas letras. Você merece isso, papai! Nunca imaginei ouvir J. Cole rimando sobre algo tão polêmico que foi até retirado de uma música. Isso aconteceu porque ele fez uma rima sobre uma doença mental séria. Isso foi quando ele participou do projeto The Care Package do Drake. Como você pode ver pela lista de faixas, um freestyle tinha J. Cole como participação, e o verso estava pesado por um tempo, até que teve uma linha que ofendeu fãs do mundo todo. Isso é só eu começando, eu sou autista, vocês são autistas retardados. Eu entendo, cara, é o J. Cole tentando ser lírico como sempre, né? Se gabando das conquistas e dizendo que é mais inteligente que os outros rappers. Mas claro que o mundo não permitiria que ele dissesse ser artístico e que seus concorrentes eram autistas e retardados. Um fã foi o primeiro a fazer um grande alarde sobre a letra quando disse: "Você está colocando meu filho em perigo." Ao usar autista de forma negativa, você faz as crianças pensarem que pessoas com autismo são inferiores. Menos inteligentes, menos importantes, inferiores aos humanos. Após tudo isso, a situação deixou a comunidade autista chateada e gerou uma petição com mais de 4.000 fãs pedindo que J. Cole se desculpasse. Jota finalmente tweetou seu primeiro pedido de desculpas. Disse algo em um rap que ofendeu pessoas com autismo. Me sinto péssimo. Depois ele publicou um link para um pedido de desculpas mais longo, dizendo que estava envergonhado por suas palavras dolorosas e que pessoas com esse transtorno já sofrem muito, não precisando ouvir letras ignorantes. Agora não era só ele se desculpando. Drake também assumiu culpa, dizendo: "Compartilho a responsabilidade e peço desculpas sinceras pela dor causada. Pessoas com autismo têm mentes brilhantes e criativas e seus talentos não devem ser subestimados." Isso foi uma lição de aprendizado para nós dois, e sou grato pela oportunidade de tentar corrigir esse erro. J. Cole e eu achamos correto, responsável e respeitoso remover a letra dessa música. O cara tá mesmo no bar no final. O ghostwriter do Drake é incrível, mas isso não importa agora. Hoje em dia, você nem consegue ouvir o verso do Jota sem a música soar assim. Estou só começando, sou autista. Você pensaria que as pessoas ficariam felizes com a censura, mas a maioria dos fãs reagiu assim. Como Colestan, vou dizer que ele tomou um grande L nisso. Eles podiam ter feito melhor do que só mutar, ficou muito idiota. Então acho que não tinha como salvar a situação, mesmo com as letras do Jay sendo banidas, mas esse verso só afetou a música na vida real. As letras polêmicas do Big Sean não só foram banidas, como também arruinaram um videogame. Madden 19 ia ser lançado em breve, e como em todos os outros anos, eles queriam montar uma trilha sonora cheia de sucessos.
Um dos maiores sucessos do rap na época era algo que até eu curtia. E só de ouvir essa batida por um segundo, tenho certeza que você entende o motivo. Big Bang do Iggy era uma música que estava bombando, e é por isso que ele praticamente colocou os Vingadores para participar dela. Mas um desses rappers era o Big Sean, e o que ele disse no seu verso foi algo que a National Football League não gostou. Quando o Madden foi lançado, fãs notaram algo estranho na música. Me jogaram pros lobos, agora eu lidero a matilha. Esses caras são falsos, eu sou mais... Geralmente um corte desse tipo indica uma linha polêmica ou inapropriada, como versos já conhecidos. Só procurando a letra no Google mesmo. Como mostra a frase, ela apenas citava o ex-jogador da National Football League, Colin Kaepernick. A National Football League nunca gostou quando ele estava na liga, criando polêmica. Ajoelhando durante o hino nacional, chamando atenção ao fazer de tudo para promover o Black Lives Matter, ou toda a atenção que ele estava trazendo para a liga. Além de não ser contratado após as polêmicas, agora o nome dele nem aparece mais nos videogames da National Football League. A frase do Big Sean deveria ter sido assim: Agora eu lidero, vocês só falam, eu sou tipo Colin Kaepernick. Quando perceberam a censura ao nome do Kaepernick, isso viralizou. Até o próprio Sean tweetou, dizendo ser decepcionante e revoltante que a National Football League e a Electronic Arts tenham removido o nome do Kaepernick do meu verso no Madden 19 como se fosse um palavrão. Não é um palavrão, e sim um presente. Mesmo assim, a National Football League nunca comentou e a letra seguiu banida. Mas essas letras eram inocentes. As letras do Eminem foram apagadas da história porque fizeram o governo pensar que ele ia assassinar o presidente, 2 vezes. Quando Eminem ainda era só um branco de do-rag sem motivo, juro que nunca houve rapper tão sem filtro quanto ele. E praticamente em todas as músicas dele, ele dizia coisas que hoje em dia fariam ele ser cancelado. Fui à academia na 8ª série com o time feminino de natação, lá em Eastland. E atirei em um policial. Dei uma surra na sua mulher enquanto seus filhos olhavam em silêncio. Mas nenhuma dessas metáforas selvagens foi suficiente para fazer com que ele fosse caçado pelo serviço secreto. Isso veio da música Nós Americanos, quando Eminem mencionou o presidente. E o meu presidente morto. E... claramente não havia duplo sentido, e ele não estava só zoando um rival aleatório como em 8 milhas. O sujeito falou que queria a morte do presidente George W. Bush na época. Então, obviamente, as letras do Eminem não seriam levadas na brincadeira, e logo depois, um porta-voz oficial do serviço secreto até disse: "Estamos cientes das letras e estamos no processo de determinar quais ações serão tomadas." Mas enquanto eles decidiam como banir as letras dele, Eminem estava determinado a piorar ainda mais a situação, usando os holofotes do momento para criticar o presidente de novo, dessa vez sobre o uso das nossas forças armadas. Ele disse: "Bush foi chamado de herói, mas está com nossas tropas morrendo à toa." Acho que ele causou tanta confusão que agora nem sabe o que fazer. Jovens e adolescentes estão morrendo lá, no começo da vida, quando deveriam ter um futuro. E pra quê? Lembra o Vietnã, né? Bin Laden atacou, mas atacamos Saddam. Por quê? Explica pra gente. O presidente deu uma resposta bem mesquinha e censurou justamente essa parte da música do Eminem. Dinheiro! Eu não faço rap por presidentes mortos. Eu preferia ver o presidente morto. Então, esse verso com ameaça de morte foi banido. Mas essa foi só a primeira letra de Eminem a gerar polêmica com o presidente. A segunda veio anos depois, quando tínhamos um novo presidente no cargo, Donald Trump, que também é alguém que ele odeia. Eu não suporto esse filho da mãe! Mesmo que Eminem esteja sempre de boné, ele nunca mente. Ele demonstrou sentimentos sobre Trump ao lançar a polêmica música Framed, com letras envolvendo o ex-presidente. Tenho um caminhão Tonka no quintal, mas como a Ivanka Trump foi parar no porta-malas do meu carro? Zoar o Trump e rimar sobre a filha dele no porta-malas parecia meio criminoso pra mim. Antes que o Homem Laranja respondesse, Eminem atacou novamente durante seu cypher no Black Entertainment Television. Devemos dar crédito ao Obama, pois o atual governo é um kamikaze que pode causar um holocausto nuclear, exceto quando precisa de coragem para me enfrentar, pois se esconde como um asilo vazio. Já atletas negros são chamados de mimados por usarem sua plataforma ou status. Isso é pro Colin, feche o punho. Mantenha o punho fechado. Igual ao Donald, o covarde. Amamos nossas forças armadas e nosso país, mas odiamos o Trump. Uau, tudo bem. Mesmo não ouvindo Eminem no carro pela primeira vez, admito que ele mandou bem. Muitos não gostaram quando chamou fãs do Trump de animais, e provaram isso defendendo o ídolo deles, até parando de apoiar Eminem e zoando o cypher dele. As coisas não iam como Eminem planejou, mas ele já não era mais aquele garoto nervoso comendo macarrão da mãe.
Na verdade, ele voltou para o estúdio para fazer outra música chamada The Ringer, onde dessa vez Eminem não só foi com tudo pra cima de um presidente, como também admitiu uma verdade chocante. Mas eu sei que pelo menos ele ouviu, porque o agente laranja acabou de mandar o serviço secreto me encontrar pessoalmente pra ver se eu realmente penso em machucar ele. E esse verso no final chamando o Trump de agente laranja, e depois dizendo que o cara mandou o serviço secreto me encontrar pessoalmente pra ver se eu realmente penso em machucar ele. Mais uma vez prova que algumas letras simplesmente não podem ser rimadas sem consequência. Então se o Eminem nos ensinou alguma coisa, é que fazer rap sobre machucar o presidente é proibido.